Artistas e produtores culturais protestam em frente ao prédio da Prefeitura de São Paulo contra o corte de verbas para a cultura. São cerca de 250 milhões de reais a menos, gerando consequências como a interrupção de aulas de arte para milhares de alunos. Todos que passavam por aqui olhavam. O som e o movimento chamavam a atenção. As músicas e encenações que aconteciam na porta da Prefeitura de São Paulo eram um protesto de artistas contra o congelamento de mais de 43% do orçamento municipal da cultura, que já representava menos de 1% do orçamento da capital. Os cartazes e faixas também se destacavam. A gente percebe que o que o Dória está fazendo é matando a cultura. Assim como ele fez quando ele aumentou a velocidade na Marginal e aumentou radicalmente o número de mortos na Marginal. A gestão Dória na área da cultura, principalmente no teatro, eu acho que, aliás, não é principalmente no teatro, é na cultura no geral, eu acho que ela tem sido um desastre, sim. Segundo o presidente da Cooperativa Paulista de Dança, medidas como o congelamento de recursos e o encerramento de atividades culturais foram tomadas sem nenhum diálogo com artistas e produtores culturais. São duas questões: o descongelamento total, né? E a gestão está desconstruindo todos os programas de cultura que foram, das artes, da cultura em geral, que foram construídos nesses últimos 10, 12 anos aqui em São Paulo. O que existe hoje, na verdade, é a falta de políticas públicas eficientes e que consigam traduzir, né, a partir das suas diversas linguagens, né, a circulação, a fruição, o fomento de toda essa produção que pega fogo, né, na quebrada. Você não tem mais aulas de formação artísticas nos céus, uma redução muito grande dos contemplados no programa VAI, os pontos de cultura também não estão recebendo as verbas, sem contar os fomentos, a redução de verba nos fomentos e uma série de programas que estão parados e que alguns deles, inclusive, acontecem há mais de 30 anos na cidade de São Paulo e simplesmente acabaram. No fim do ato, flores amarelas foram jogadas na porta da Prefeitura. O nosso assunto agora é a habitação. Representantes de movimentos sociais urbanos e rurais por moradia de São Paulo participaram de um seminário na Assembleia Legislativa do Estado para discutir a medida provisória que visa privatizar terras públicas e acabar com a reforma agrária. Para os movimentos sociais que lutam por moradia, o governo Temer ataca não apenas a aposentadoria e os direitos trabalhistas. A medida provisória que modifica a regularização fundiária na cidade e no campo vai dificultar o acesso à moradia popular. Ela acaba banindo o programa Minha Casa Minha Vida e acaba banindo também o direito fundiário. Então, essa medida ela não é bem-vinda, nem o movimento social, ela não é bem-vinda. Sem dizer que não tem discussão popular, não foi discutido na base, ela foi plantada de cima para baixo. No seminário O Golpe e seus impactos na cidade e no campo, a deputada Márcia Lia, do PT, lembra que a medida provisória revoga quase 190 dispositivos de regulamentação fundiária e não coloca nada no lugar. Ela acaba com todo o marco regulatório da questão da moradia, da reforma urbana aqui no estado de São Paulo. Ela desmonta a legislação que nós temos, que caminhava na perspectiva da construção de um ordenamento muito sólido. Então, ela vem para destruir, ela não coloca nada no lugar, então nós vamos ter um impacto significativo na vida das pessoas. A deputada também afirma que a medida provisória vai intensificar a favelização. A pessoa, a partir do momento que ela recebe um pedacinho de papel, ela não consegue mais acessar programas, ela não consegue mais acessar dinheiro para poder investir no seu pedacinho de terra. Ela recebe aquele pedacinho de papel que fala que ela é dona daquele pedaço e ela é abandonada pelo governo. Na opinião dessa professora de arquitetura, essa medida provisória vai privilegiar os mais ricos.
A medida provisória ela trata principalmente das questões das edificações já existentes. Mas, por outro lado, como ela libera a questão das terras da União, a terra devoluta, hoje em dia tinha um procedimento de tentar viabilizar, por exemplo, as terras do patrimônio da União, de serem destinadas para interesse social. Agora eu entendo que pode ser destinada para qualquer coisa, para qualquer um, para qualquer situação, até para estrangeiro. A MP também fará estragos no campo, inviabiliza a reforma agrária, afirma Elvio Mota, presidente da Federação da Agricultura Familiar. Essa medida 759, ela impossibilita nós arrecadarmos aquelas terras para fins de reforma agrária e de assentamentos rurais, por exemplo, porque abre a possibilidade de privatização direta de todas essas áreas que nós ainda reivindicamos. Por isso, trabalhadores do campo e da cidade acham importante a população se mobilizar contra os retrocessos do governo Temer. Todo o nosso pessoal ir para as ruas e gritar que nós somos a favor do Direta Já e a favor de um programa popular com mais emergência. Esse é o momento que a população tem que reagir. Se a gente não reagir, não ir para a rua, a direita vem com tudo e acaba com todas as legislações que a gente está aí e corre o risco de assumir, sei lá, uma Carmen Lúcia, um Rodrigo Maia e daí por diante, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito da FUNAI e do INCRA na Câmara aprovou o texto base do relatório do deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso. Segundo a oposição, a proposta criminaliza, sem provas, lideranças que lutam pela demarcação de terras. Uma sessão marcada por muito bate-boca e parlamentares quase partindo para o corpo a corpo. Foi assim a votação do texto base da CPI da FUNAI e INCRA 2, que acabou aprovado pela maioria da comissão de 28 parlamentares. O relator, deputado Nilson Leitão, recuou em alguns pontos, como no que pedia o fim das atividades da FUNAI, e acabou retirando alguns nomes da lista de indiciamento sugerida por ele. Até esta terça-feira, eram mais de 90 pessoas, entre servidores, antropólogos, lideranças indígenas e de organizações não governamentais. No texto de hoje, o número caiu para 70, mas ficaram mantidas as investigações sobre movimentos sociais organizados, como o MST, a CNBB e o CIMI, todos acusados por Leitão de irregularidades e fraudes na demarcação de terras indígenas e quilombolas e nos processos de reforma agrária promovidos pelo INCRA. Um relatório que se soma ao conjunto de iniciativas da estratégia ruralista de ataque aos povos, de ataque aos seus direitos, que está em articulação, em consonância também com outros instrumentos, como a PEC 215, que também tramita aqui na Câmara dos Deputados. Então, mais um instrumento dentro desse processo de agressão, de violência por parte do agronegócio, dos ruralistas contra os povos, seus direitos e seus aliados no Brasil. Os pedidos de indiciamento agora serão encaminhados ao Ministério Público e aos órgãos competentes. Se for o caso, oferecer denúncia ou arquivar as denúncias que nossos entendimentos são falaciosas. Nossa convicção é de que o MPF deverá arquivar as acusações. Os indígenas que mais uma vez foram impedidos de entrar na Câmara lamentaram a aprovação do relatório e criticaram a falta de interesse do Congresso em criar uma CPI para pôr fim à violência sofrida por eles na luta pela terra. Aí se fala numa CPI da FUNAI, uma CPI do INCRA, né? Mas não se cria uma CPI para investigar a violência que está acontecendo com os povos indígenas, né? Então quer dizer o quê? Que eles só estão enxergando um lado, que é o lado deles, que é o lado do agronegócio. E a nossa briga pela terra é pela terra e não é pelo plantio de soja, não é por criação de gado, né? A nossa vida ela é mata mesmo, né? Se tem o interesse por implantar esse tipo de projeto dentro das nossas aldeias, dentro dos nossos territórios, se o governo pensa em implantar isso ou acabar com nós, né, eles podem acabar na caneta, só que ele não acaba com nós, porque nós vamos continuar lutando, né, gritando que nós estamos vivos ainda.
Em Porto Alegre, é possível encontrar alimentos sem produtos químicos na Feira da Agricultura Camponesa, no Sindicato dos Petroleiros. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Segundo a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, o país é líder no uso de veneno desde o ano de 2009. Dessa forma, a Feira da Agricultura Camponesa serve para romper com a lógica de mercado, que favorece o uso de venenos. O evento acontece todas as quartas-feiras no Sindicato dos Petroleiros, no centro de Porto Alegre. Tem produtos agroindustrializados, como farinha de milho, gergelim, açúcar mascavo, produtos in natura, como alface, todos os tipos de verdura, pinhão, enfim, frutas e produtos da época. Essa relação, essa possibilidade do agricultor fazer a cadeia completa, plantar, colher, industrializar e fazer a venda, que são as duas partes melhores, que mais dá lucro, que mais dá renda, é uma possibilidade extraordinária que nos alegra muito. Desde 2007, mais de 30 mil casos de intoxicação por agrotóxicos foram notificados no Sistema Único de Saúde. Para enfrentar a situação, os movimentos do campo e da cidade têm feito parcerias para incentivar a agricultura familiar. Um trabalho que a gente já vem fazendo há algum tempo com relação à participação da plataforma operária e camponesa. E nessa construção a gente viu a necessidade de estreitar mais as relações do movimento sindical do operário e os camponeses, né? Este foi o Panorama de hoje. Você viu que as delações dos donos da JBS pioraram a crise política em Brasília. Com isto, as reformas trabalhistas e da Previdência seguem paralisadas no Congresso Nacional. Viu também a privatização de terras públicas em São Paulo e a CPI da FUNAI e do INCRA em Brasília podem colocar um fim na reforma agrária. No Panorama é assim, você se informa com um ponto de vista diferente do que existe por aí. Até a semana que vem.